panturrilha sentado. A panturrilha é dividida em 3 músculos. Então a gente tem o sóleo, que é o músculo que a gente vai conseguir trabalhar mais nesse exercício, e os gastrocnêmios, outros músculos que trabalham mais com o joelho estendido. E nesse exercício você vai entender como que você trabalha mais esse músculo aí, chamado sóleo. Muitas pessoas falam que panturrilha não cresce. Mentira. Muitas pessoas treinam panturrilha muito mal. Então o nosso primeiro erro que acontece aqui é uma falta de atenção, muitas vezes. Presta atenção! Então, tá vendo as bolinhas aqui da máquina? Se eu colocar um pé aqui, ó, eu tenho 2 bolinhas para um lado, uma bolinha pro outro. Aí se eu colocar o outro pé aqui, ó, eu tenho tipo uma bolinha pro lado onde deveria ter 2 e 2 do outro onde deveria ter uma só. O que tá acontecendo aqui? Um pé tá mais fechado do que o outro. E aí você pode perguntar para mim, lá, mas qual é a diferença? A diferença é que o peso tá no meio da máquina. Se você coloca um pé mais próximo e outro pé mais longe, você vai ter pesos diferentes, um em cada panturrilha que você vai trabalhar. Aí daqui a pouco você começa a perceber que uma panturrilha tá maior do que a outra. Por que será? Simplesmente porque você posicionou o pé de forma errada. Sempre que você for fazer esse exercício, olha bem a plataforma que você tá posicionando o pé. Esse é um ponto importante, tá? Agora eu saquei! Então, você já começou a entender como posicionar o pé. Agora, vamos para um outro erro, que esse erro ele causa desconforto. A pessoa nem consegue fazer o exercício direito. Ai, que dor! A posição do pé para frente e para trás. Esse erro aí eu senti lá. Percebe que aqui a gente tem uma curva, então você vai colocar nessa curva exatamente a parte do seu dedo. Imagina aqui, ó, na minha mão, você vai conseguir entender. Imagina que minha mão é o meu pé. Pronto. E aí você tem... No Murilo, aí você tem aqui o dedão, certo? No pé chama hálux. Essa curva aqui do dedão, você vai colocar exatamente na curva aqui da máquina. Então, essa parte aqui, ó, do seu pé, ela vai apoiar aqui, ó. E aí você vai fazer isso com os 2 pés. Uma coisa importante é que você faça o exercício, principalmente esse aqui, com um tênis que te possibilite sentir essas coisas. Então, você vai posicionar o pé lá, você vai colocar um pouco de pressão e você vai conseguir perceber o pé. Então, se você tiver, por exemplo, nesse caso, um tênis de corrida, isso não é legal. Porque você não vai conseguir ter toda essa percepção. Então, posicionou. Detalhe, os 2 iguais. E se você coloca um mais pra cima do que o outro, isso também vai causar um puta mau sentimento ali. Vai ficar chato, você não vai se sentir legal pra fazer, não. Não vai dar! Muito bem, posicionou o pé, nem pra frente, nem pra trás, nem pro lado, nem pro outro. Vamos agora pro exercício. Aí você apertou aqui, ó. Lá, o quanto que eu aperto? Lá, eu fico mais pra frente ou mais pra trás? Primeiro, se você ficar muito pra trás, na hora que você estiver fazendo, percebe que aqui já tá quase caindo, vai dar ruim pra você. Se você ficar muito aqui, ó, tem muito peso aqui no quadril. Vai estar pouco peso lá na panturrilha. Então você tem que encontrar uma posição o mais próximo do joelho possível, porque aí você está colocando o peso exatamente em cima da panturrilha, porém não pode ficar muito, porque senão escorrega. Então é encontrar uma posição aqui que fique confortável e que não escorregue. No meu caso, aqui tá legal. Mas lá, eu vou fazer exatamente esse afastamento que você está fazendo? Não. Quero que você sinta aonde fica mais confortável para você. Aperta o máximo que você pode. Fica bem apertadinho. Tem que ficar bem arrochado. Por que tem que ficar bem arrochado? Você vai entender já já. Vamos imaginar que você não arrochou tanto. Levantou, vai destravar aqui. Primeiro erro na execução. As pessoas descem pouco. O pessoal faz aqui, ó. Percebe que o movimento tá curto? Olha até onde dá pra descer, ó. Tava aqui, desceu mais. Quando você for fazer panturrilha, você não vai pensar somente em subir, você vai pensar também em empurrar o calcanhar para baixo. Ou seja, você vai fazer força para empurrar o calcanhar para baixo. Você tem que alongar muito, tem que empurrar muito mesmo. Sentir a panturrilha inteira alongando, esticando o máximo possível. Isso vai forçar um alongamento máximo da panturrilha, coisa que vai fazer muita diferença na hipertrofia dela. Se você não alongar muito, é ruim. E se você não encurtar muito, também é ruim. Algumas pessoas até desce, mas chega aqui, ó. Aí você vai falar assim, olha lá, mas não tá certo aí? Não, olha o quanto que vai subir ainda, ó. Olha a diferença, subiu muito mais. E quando a gente fala desse trabalho no final do movimento, a gente vai falar de novo da tal insuficiência ativa. Ponto que o músculo precisa ir para sentir mais o exercício e ficar mais difícil para ele. Se ficar mais difícil para ele, mais estímulo hipertrófico, mais hipertrofia. A gente está passando ponto a ponto para você conseguir fazer esse exercício da melhor forma possível e desenvolver a sua panturrilha. Aí tem um outro erro que é o erro do jardim de infância. A pessoa ela volta a brincar de gangorra. O exercício certo é o quê? Você tá aqui, ó, elegante. Aí começa a ficar pesado, né? Aí primeiro ela já começa a puxar aqui com o braço, ó. Já começa a fazer força aqui, ó. Aí ela não aguenta mais. Aí o que ela faz? Ó, aí ela manda aqui, ó.
Tô exagerando, né? Mas isso acontece. Porque o peso do corpo dela tá pendendo pra trás e aí cria um contrapeso ao peso que você pôs na máquina. O que mais corta o coração é a pessoa que já começa a série assim, né? Ela faz no final, pode até falar, não, posso controlar, né, e tal. Não, ela já começa desse jeito. Diminui o peso, infeliz. Animal. Lembra que a gente tava falando aqui, ó, de você não apertar o máximo? Aí você começa a fazer a série, né? Beleza? Aí você vai fadigando, não vai fadigando? Caraca, eu não aguento mais e tal. Aí chega uma hora que você quer parar o exercício. Você não aguenta mais. Olha o que vai acontecer com você. Você vai subir o que você consegue. Não consegue travar. Por quê? Porque você já colocou aqui de uma forma que não te ajuda. Olha só como tá longe ali, ó. Aí você vai ficar preso aqui, você vai ter que gritar, chamar alguém pra pessoa conseguir te ajudar a subir e aí você travar. Alguém me ajuda! Já ajudou alguém pra resolver esse problema? Várias vezes. Sério mesmo? Então, o que eu falo pra você? Aperta o máximo, porque o que vai acontecer? Quando você estiver fadigado, você já vai estar próximo aqui, ó. Aqui eu já consegui travar. Olha o quanto que eu vou conseguir subir ainda, ó. Ou seja... Esse espaço aqui é um espaço de segurança, então. Exatamente. Ó, o máximo. Agora, se você já tira a máquina e você já tá aqui, ó, no limite, puta, olha como é que já tá aqui trabalhando, ó. Na hora que eu tiver fadigado, que eu não conseguir subir tudo, essa é uma coisa aqui que eu nunca vi ninguém falando e eu tô trazendo pra você porque eu via isso acontecendo pra caramba na sala. E lembra que uma coisa que eu te disse sobre você estar com um calçado apropriado pra você sentir mais o aparelho e também possibilitar que você tenha uma mobilidade ótima pra fazer o exercício, isso vai te exigir um calçado apropriado. E aqui você tá vendo um tênis, uma botinha que ela é desenvolvida para isso. A Rockfit, ela tem exatamente essa característica. São tênis específicos para treino de musculação. Então, agora que a gente já passeou por todos os erros, vamos ver o exercício da forma perfeita. E depois dela, eu te trago a dica do Lalá para você intensificar esse negócio. Primeiro, a gente viu aí que o pé, ele tem que ficar bem distribuído ali, né? Os dois iguais, no mesmo afastamento, não pode um ficar mais para trás do que o outro. Posicionou legal? Beleza. Lembra que o quadril não pode ficar muito lá atrás, também não pode ficar muito lá na frente. Se posicione de uma forma que fique próximo do joelho, porém com segurança. Aperta o máximo possível. Isso aqui é só segurança para você não ficar entalado na academia aí no exercício. Destravou, alonga. Falei para você de empurrar o calcanhar, fazer força com que ele desça. Você vai sentir a panturrilha alongar muito. E aí você sobe, aperta o máximo que você pode lá em cima, alonga o máximo que você pode. E o tronco sem criar gangorra. O tronco aqui, ó, elegante. E aí você vai perceber o trabalho muscular, ele vai ficar muito intenso. E agora eu te prometi, eu vou te trazer a dica do Lalá. E a dica do Lalá tem qual finalidade? Intensificar o exercício. Você aprendeu toda a execução aqui, certo? Agora, Ranizito, dá um close no pé. Percebe que ele flexiona um pouco pro lado? Esse é o normal. Percebe que ele vai um pouco pro lado? O tornozelo, ele vem um pouco pra cá, ó. O que você vai fazer? Olha como que você estava fazendo, olha como que eu quero. Eu quero que você leve o peso todo pro dedão do pé. Ó, vou fazer do outro jeito, o normal. Olha como que o pé, ele torce para fora. Olha a diferença agora, como é que ele vai para frente, ó. O peso, ele vai pro dedão e não ele simplesmente sobe indo para fora. Isso vai fazer muita diferença porque você consegue encurtar mais a panturrilha. A musculatura encurta mais e você já entendeu que insuficiência ativa é uma coisa que é hiper importante para gerar mais trabalho muscular. Agora você precisa desse vídeo aqui, ó, que é como crescer a panturrilha. Ou seja, ali você vai encontrar várias dicas, várias coisas que vão compor tudo isso que a gente tá falando aqui e vai fazer com que a sua panturrilha fique muito maior. Então clica aqui, ó, porque vai fazer a grande diferença.